Olá, sejam bem-vindos ao estudo das propriedades coligativas. Este é um trabalho desenvolvido por Rafisa Rocha da Silva, Elísia Daiane Pereira Santos, Milena Cantani de Santos, Carlos Frederico Figueiredo Filho e João Pedro José de Faria. Bom, para iniciarmos o estudo das propriedades coligativas, devemos definir o que são essas propriedades. As propriedades coligativas são propriedades que se originam a partir da adição de um soluto não volátil em uma substância pura, ou seja, o solvente. Essas propriedades dependem exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas na solução e não da natureza do soluto. Existem 4 propriedades coligativas, são elas tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria e, por último, a osmoscopia. A primeira propriedade que vamos estudar é a tonoscopia, que consiste no estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente ocasionada pela adição de um soluto não volátil. Nessa propriedade, quanto maior for a concentração do soluto na solução, maior será a diminuição da pressão máxima de vapor do solvente. Para contextualizar, pressão máxima de vapor é a maior pressão que os vapores de uma substância exercem em uma determinada temperatura, e o soluto não volátil é um material que não evapora com facilidade, pois possui um elevado ponto de ebulição. Um exemplo prático de tonoscopia ocorre em um recipiente onde há a presença do solvente água e logo após adicionamos o soluto não volátil açúcar. Após algumas horas, notaremos que a pressão do solvente diminuiu e isso ocorre justamente por essa diluição do soluto não volátil na água. Partindo para a segunda propriedade, vamos falar agora sobre ebulioscopia. A ebulioscopia é a propriedade que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente devido à presença de um soluto não volátil, porque quando um soluto não volátil é somado com o solvente, surge uma dificuldade da evaporação do solvente, e para que essa evaporação aconteça, é necessário que a temperatura da solução aumente, e é isso que a ebulioscopia estuda. Durante o preparo do café, assim que adicionamos açúcar na água que já estava entrando em processo de ebulição, esse efeito imediatamente para e a água demora mais tempo para entrar em ebulição, ocasionando o aumento da sua temperatura. Isso é um efeito ebulioscópico. A terceira propriedade coligativa que vamos estudar é a crioscopia, que é o estudo da redução do ponto de fusão de um solvente em decorrência da adição de um soluto não volátil. Assim, também podemos afirmar que o ponto de fusão de uma solução de um soluto não volátil sempre vai ser menor do que o ponto de fusão de um solvente puro. O efeito crioscópico ocorre muito em países de clima frio, onde o etilenoglicol é dissolvido na água do radiador dos carros. Dessa forma, mesmo que a temperatura do local atinja menos 60 graus Celsius, a água não congelará. Além disso, é comum nesses países a formação de uma fina camada de gelo escorregadia sobre o asfalto, então joga-se sal nas ruas para diminuir a temperatura de congelamento da água e impedir a formação da camada. Quarta e última propriedade coligativa, vamos estudar sobre osmoscopia. Osmoscopia é uma propriedade coligativa relacionada ao fenômeno osmose, que consiste na passagem do solvente através de uma membrana semipermeável para uma solução, ou na passagem do solvente de uma solução mais diluída para uma menos diluída. Então, podemos afirmar que osmoscopia é o estudo da difusão de uma solução para outra através de membranas. O processo osmótico é muito presente em nosso cotidiano. Dentre suas aplicações está a fabricação de compotas, que apresentam frutas submersas em uma concentrada geleia doce. As frutas que possuem meio menos concentrados murcham, pois liberam sua água na geleia, que possui meio mais concentrado, o que evita que elas estraguem e, assim, prolongue a validade do doce. Finalizamos a parte teórica do nosso estudo. Agora vocês vão ver na prática como funciona uma dessas propriedades coligativas.